Olá! Esse tutorial vai mostrar como extrair os dados da PNAD e como utilizar esses dados em alguns exemplos práticos. Esse vídeo foi dividido em 6 seções principais: como fazer o download do IBGE, como estão organizados os dicionários, como extrair os dados no programa Stata, aplicação de exemplos práticos e como fazer uma análise de regressão com esses dados. Os estudos. Bom, para trabalharmos com os dados da PNAD, nós devemos entrar no site do IBGE. O endereço eletrônico é www.ibge.gov.br. Note que existe uma guia chamada População e logo abaixo temos várias opções, dentre elas o link que direciona os dados da PNAD. Ao clicar sobre o link, observe que no lado esquerdo da página temos um painel de opções onde podemos ver a opção Microdados, em formato zip. Clicando sobre esse objeto, temos 8 pastas distintas que devem ser baixadas. Dentre essas, para essa videoaula, vamos utilizar as pastas Dados, Dicionário e Metodologia. Os dados que serão utilizados nesse tutorial são referentes aos dados da PNAD de 2008. Depois de baixar as pastas disponíveis no IBGE, salve-as em uma pasta específica que seja do seu interesse. Vamos primeiro visualizar a pasta Dicionários. Dentro dessa pasta, temos 3 arquivos diferentes. Neste vídeo, vamos utilizar o dicionário de domicílios e de pessoas. No dicionário de domicílios, temos a posição inicial, que distingue as variáveis umas das outras. A guia tamanho refere-se ao número de dígitos da variável. Por exemplo, o ano base da pesquisa é 2008. Portanto, temos 4 dígitos. Dada a posição inicial, que é 1, e o tamanho, que é 4, a próxima variável, que é as unidades da federação, inicia na posição 5 e recebe o tamanho 2, por ter apenas 2 dígitos. Observe que cada unidade da federação recebe um número de tipo diferente. Rondônia, por exemplo, recebe o valor 11. Já Minas Gerais recebe o valor 31. O código da variável é um código simples que nomeia as variáveis. No caso do ano de referência, é o V0101. Nessa tabela, é diferente ressaltar o número de controle e o número de série, que vão diferenciar um domicílio dos demais. Mais adiante, eu vou mostrar que essas variáveis são extremamente úteis para juntar os dados de domicílio e de pessoas. O dicionário de domicílio mostra as características do domicílio, como o total de moradores, o tipo de domicílio, como casa ou apartamento, alguns aspectos físicos da moradia, como os materiais predominantes no domicílio, dentre outras características. Como são centenas de variáveis, vale a pena dedicar um tempo maior para identificar as variáveis que são mais relevantes para a sua pesquisa. Para trabalharmos com os dados da PNAD, temos que utilizar um programa para extrair os dados. Neste caso, nós vamos utilizar o programa Stata 2011. As 4 primeiras variáveis da tabela pessoas são iguais à tabela domicílios. O que diferencia esse dicionário do anterior é o fato de apresentar as características dos moradores que pertencem aos domicílios. É possível identificar as características de etnias, de migração, de educação, de trabalho, de renda, entre outras. Conhecidos os dicionários, vamos para a parte prática, que é a extração dos dados pelo Stata. Abrindo o programa, temos que abrir o DoFile, que serve para construir a rotina que vamos utilizar para extrair e manipular os dados. Clicamos sobre o ícone que mostra um lápis sobre uma folha. Vamos então escrever o título da rotina que iremos montar. Quanto mais bem explicada tiver sua rotina, mais fácil você entenderá quando precisar dela novamente.
Para que o do file do Stata não leia os seus comentários como comandos, você deve colocar um asterisco no começo da frase. E se ela ficar verde é porque o Stata reconheceu aquilo como texto e não como programação. O primeiro procedimento que iremos fazer é direcionar tudo que for salvo e extraído para a pasta da PNAD, salva no computador. No meu caso, a pasta está salva em microdados PNAD 2008. Dessa forma, a partir de agora, tudo que for salvo será direcionado nessa pasta. O próximo passo é separar um compartimento da memória do computador, exclusivamente para a extração dos dados. Digite set men 700m perm PERM e na linha de baixo digite set more of. Depois de analisar e verificar quais as variáveis que serão necessárias para a pesquisa através dos dicionários, o passo seguinte é identificá-las no do file do Stata através de alguns comandos de programação. Primeiramente, vamos utilizar os dados de pessoas. Definimos o título para esse procedimento como leitura das informações do arquivo de pessoas. O comando delimite delimita a leitura dos dados. Por isso, temos que colocá-lo no início e no final das informações das variáveis. Por sua vez, o comando infix extrai os dados das variáveis escolhidas. Aqui vai uma dica. É melhor pecar pelo excesso de variáveis do que pela falta, porque se lá na frente você necessitar de uma variável que não está no seu banco de dados, você vai precisar criar a rotina novamente desde o começo. Por isso é importante fazer uma análise criteriosa de quais variáveis serão úteis para a pesquisa. Algumas variáveis são imprescindíveis para extrair os dados, como o ano, as unidades da federação, o número de controle, o número de série. Para captar as informações do ano de referência da pesquisa, primeiro temos que dar um nome qualquer para essa variável, que nesse caso chamamos de ano. Para extrair a informação dessa variável, temos que levar em consideração dois aspectos. Primeiro é a posição inicial e segundo é o tamanho. Dado que a posição inicial é 1 e o tamanho é 4, temos que digitar na frente do ano 1-4. Mas não se engane, porque a lógica não é bem essa. No caso das informações da variável UF, temos que digitar 5-6, porque a posição inicial da variável é 5 e o tamanho é 2. Contando esses dois dígitos a partir do 5, temos 5 e 6. Consequentemente, como a posição inicial do número de controle é 5 e o tamanho é 8, contando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, temos que colocar 5-12 na frente do nome que a gente escolheu para essa variável, e assim sucessivamente. Após escolher todas as variáveis, temos que mostrar ao Stata qual é o banco de dados que estamos utilizando. Nesse caso, nosso banco de dados é o ps2008.txt. Ao final, fechamos a programação como delimite cr. Podemos agora executar a programação que foi feita. Selecionamos todo o texto e clicamos sobre o ícone Execute Selection. Vamos voltar para a tela principal do Stata. Perceba que no campo Variables aparecem as variáveis que extraímos do banco de dados da pessoa referente às pessoas. Para visualizar os dados, digitamos Edit na barra de comandos do Stata. Nas colunas, temos as variáveis. Nas linhas, temos as pessoas. Para ler as informações dos dados, é necessário utilizar o dicionário das variáveis de pessoas. A variável controle, série e tipo são importantes para diferenciar as pessoas que fizeram parte da amostra. Veja que a variável controle apresenta uma formatação não muito convencional.
Vamos alterá-la então clicando com o botão direito sobre a variável e escolhendo a opção Variable Properties. Ao invés de 9, vamos colocar 12 e aplicar a alteração. Observe agora que a variável apresenta uma formatação mais atraente. Existe uma forma de ordenar os dados através do comando sort. Basta digitar sort e escolher o critério de ordenamento, que no nosso caso foi o controles e a série. Mais adiante vou mostrar a importância desse ordenamento. Vamos ver então como ler o banco de dados. A primeira observação é referente ao indivíduo que reside em Rondônia. O número que atribui ao sexo desse indivíduo é o 4. Voltando ao dicionário de pessoas, veja que o 4, na verdade, diz respeito ao sexo feminino. Essa pessoa nasceu em 1987 e a renda total do domicílio é de R$ 700. E o número de membros que compõem essa família é 3. Observe que as 3 primeiras observações representam a mesma família, pois eles fazem parte do mesmo controle e da mesma série. Além disso, perceba que a renda per capita do domicílio é igual para os 3 primeiros, o que reforça a dedução que eles fazem parte da mesma família. Uma ferramenta útil que podemos utilizar é a Sum, que nos oferece informações descritivas dos dados. Na barra de comandos, digitamos Sum e damos Enter. As informações que temos aqui são o número de observações, a média, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo de cada variável. Outro comando útil é o comando Tab. Digitamos Tab e clicamos sobre a variável que queremos analisar. Essa é uma ferramenta estatística individual que analisa a frequência em porcentagem e a frequência acumulada. Nesse caso, eu escolhi a variável mês de nascimento a fim de curiosidade pela frequência em percentual. Podemos ver que a maioria das pessoas da amostra nasceram no mês de maio. Agora é só salvar o banco de dados de pessoas. Criamos um título aqui chamado de Salvando o Arquivo de Pessoas e o comando utilizado é o Save. O nome do arquivo salvo é pessoas_2008_aula. Ao final digitamos Replace. Agora vamos extrair os dados de domicílios. O procedimento é basicamente o mesmo. Temos que escolher as variáveis, selecioná-las de acordo com a posição inicial e o tamanho e ordená-los em relação a controle série. Feito isso, vamos executar os dados. Indo para a tela do editor de dados do Stata, algumas variáveis se repetiram propositalmente, como ano, F, controle e série. Como já falado, essas variáveis são imprescindíveis na extração dos dados. As variáveis strat e PSU referem-se à estratificação da amostra. Os pontos que podem ser visualizados no banco de dados do Stata referem-se às informações que, por algum motivo, não foram colhidas. As outras variáveis foram extraídas para captarem algumas informações próprias de cada domicílio, como a forma de iluminação do domicílio, se ele é rural ou urbano, se ele é domicílio de uma região metropolitana ou não, dentre outros aspectos. Vamos então salvar os dados de domicílio como domicílio_2008_aula. A ideia agora é juntar os bancos de dados de pessoas e domicílios em um só. Para agrupar os dados, primeiro temos que abrir o banco de dados de pessoas que foi salvo. Para isso, utilizamos o comando use e ao final replace. O procedimento padrão para a junção dos dados é utilizar o comando merge m:\m e escolher as variáveis que coincidem nos dois bancos de dados. Nesse caso, foram as variáveis de controle e série. Posteriormente, digitar o nome do banco de domicílios.
Não esqueça de utilizar o comando delimite para que seja possível utilizar o comando merge. Vamos agora executar os últimos comandos feitos. Apareceu na tela principal do Stata uma tabela com os resultados da junção dos dados. O merge igual a 3 mostra o número de observações que coincidem nos dois bancos de dados. Nesse caso, vamos trabalhar com cerca de 391 mil observações. Para manter somente os dados que coincidiram, temos que utilizar o comando keep if merge igual a 3 e drop merge. Como o objetivo desse vídeo é mostrar como extrair os dados e manejá-los, não será possível explicar todos os procedimentos e comandos necessários. No entanto, vamos nos ater aos mais importantes. Agora é só salvar os dados agrupados. Vamos entrar novamente no editor de dados. Observe que a variável renda do trabalho, por exemplo, possui algumas informações incompletas, que são ocupadas por um ponto. Entretanto, se formos tirar uma média, calcular um somatório ou fazer uma regressão, o Stata não consegue reconhecer essas informações que faltam. Uma forma de controlar esse problema é substituindo o ponto por zero. Vamos aplicar o comando replace no exemplo da renda do trabalho. A ideia é trocar o zero em todas as observações que tiverem ponto. Outro problema frequentemente encontrado são as variáveis que apresentam valores absurdos, provavelmente devido a algum erro da pesquisa. Para retirar essas observações, no caso da renda do trabalho, utilizamos o comando dropIf para a observação que obtiver um valor exorbitante. O valor escolhido aqui foi 990 bilhões. Vamos agora para um exemplo prático. A ideia é definir a quantidade paga de salário por cada setor da economia. Para isso, temos que decompor a variável código da atividade principal. Através dela é possível identificar os setores. Vamos até a pasta metodologia e abrir o anexo 4, que mostra a relação e códigos de atividade. Observe que da atividade 01101 até 05002 está relacionada ao setor agropecuário. Para identificar esse setor, criamos uma variável dummy que será denominada dummy_agro, igual a 1 se o código da atividade principal estiver no intervalo de 01101 até 05002. Novamente, temos que trocar os pontos pelo zero pelo comando replace. Para gerar o valor pago pelo setor, basta gerar a variável da multiplicação da dummy pela renda do trabalho principal. Depois de feito isso, note que a nova variável está embutida no editor de dados do Stata. Vamos a outro exemplo. Suponha que gostariam de saber qual estado da federação recebe mais do setor agropecuário. Vamos utilizar o comando collapse, que em geral dá uma estatística individual para uma determinada variável. Como estamos interessados na soma dos rendimentos da agropecuária por estado, podemos utilizar o comando sum à frente do comando collapse. Dessa forma aí que você está visualizando em sua tela. E ao final, acrescentamos a vírgula by UF, que refere-se aos estados da federação. Agora mandamos executar. Vamos novamente para o editor de dados. Pronto, agora podemos visualizar o rendimento total pago pela agropecuária por estado. Por curiosidade, note que o estado que mais recebe renda nesse setor é o de código 31. Se formos olhar no dicionário de pessoas, podemos ver que se trata do estado de Minas Gerais. Vamos agora fazer uma análise de regressão. Para quem tem interesse em fazer uma análise de regressão, temos que declarar para o Stata que os dados são de amostra complexa. No do file, vamos precisar aplicar o comando svy7 nas variáveis PSU, peso e strat.
e o comando é esse que você lê na tela. O próximo passo é descobrir se a amostra possui PSU único, que a grosso modo reduz a variabilidade dos dados de tal forma que impede a análise de regressão. Vamos executar o comando svy10,single. Se ao final da tabela o número 0 não aparecer, é sinal que existe PSU único. Nesse caso, 189 observações possuem esse problema. Temos duas opções para resolver esse problema. A primeira é alocar as observações problemáticas em extratos com maior número de observações. A segunda é deletar essas informações. Como a primeira opção demanda um pouco mais de tempo para ser entendida, nesse vídeo ficamos com a segunda opção. Mas não se preocupe, em se tratando dos dados da PNAD, 189 observações em uma amostra de quase 400 mil não farão tanta diferença. Deletadas as informações pelo comando dropIf, que aparece aí em seu vídeo, temos que certificar se as observações foram realmente apagadas, digitando novamente o comando svy-single. Observe que dessa vez não temos nenhuma observação com PSU único. Agora podemos rodar a regressão. Como exemplo, vamos criar uma dummy para sexo, pelo comando replace. Feito isso, vamos rodar uma regressão do rendimento do trabalho principal para a dummy de sexo. Utilizamos o comando svy:regress e digitamos o nome das variáveis, sendo a primeira a dependente e a segunda a explanatória, e executamos o comando. Bom, o resultado da regressão mostra uma relação estatisticamente significativa entre a dummy e o rendimento. Pela constante, podemos dizer que o rendimento médio das mulheres foi de R$ 681 em 2008. Já o rendimento médio dos homens foi superior em cerca de R$ 557. Se somarmos o valor da constante com a da dummy, podemos ver que a média do valor do salário dos homens foi de R$ 1.239, o que é muito superior ao salário médio das mulheres. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo seja útil para ajudar os interessados em utilizar essa complexa base de dados que é a PNAD. Tchau!